A economia dos Estados Unidos vem se deteriorando nos últimos anos e agora está à beira de uma recessão e talvez até de um colapso. E se você não acredita que os Estados Unidos estão com sérios problemas, assista a esses 11 fatos e dados chocantes que provam que a economia dos Estados Unidos está prestes a entrar em colapso. Fique até o final porque o último fato vai te chocar e revelar o que ninguém está prestando atenção para que você possa se preparar para o que está por vir. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E se você tiver interesse em aprender a ganhar dinheiro na internet, confira a promoção no link abaixo na descrição do vídeo. Então, aqui estão os 11 sinais de que os Estados Unidos estão com sérios problemas. 1. O Consumer Sentiment Index, da Universidade de Michigan, um conhecido e renomado indicador econômico, está claramente mostrando que os consumidores norte-americanos estão perdendo a confiança na economia e não estão otimistas para o futuro. O índice é uma pesquisa mensal de como os consumidores se sentem em relação à economia, finanças pessoais e condições de negócios. Como os gastos do consumidor representam cerca de 68% do PIB dos Estados Unidos, o índice de Michigan é considerado um dos principais indicadores econômicos e que é acompanhado de perto por empresas, investidores e governo. Atualmente, o índice está entre 50 e 60, o que é compatível com períodos de recessão econômica. 2. A inflação está simplesmente fora de controle e agora se tornou a principal preocupação econômica dos americanos. 1 em cada 5 americanos diz que a inflação é o problema mais importante do país. A verdade é que o preço de tudo disparou, da energia e alimentos a eletrônicos e habitação. Hoje tudo está significativamente mais caro e os consumidores estão ficando cansados dos efeitos da inflação crescente. E tudo isso é resultado do desencontro de uma simples equação entre oferta e demanda. Todo esse desequilíbrio foi causado pelas rodadas sem precedentes de impressão de dinheiro e choques nas cadeias de suprimentos em todo o mundo. Tudo isso fez com que a taxa de inflação nos Estados Unidos atingisse o nível mais alto desde 1981. E o que é pior, sem nenhum sinal de que irá aliviar. 3. O poder de compra dos americanos está diminuindo em ritmo acelerado. O poder de compra é o valor de uma moeda expressa em termos do número de bens ou serviços que uma unidade de dinheiro pode comprar. E para os americanos, este é o poder de compra do dólar. Por causa dos impactos da inflação, conforme explicado anteriormente, o dólar agora está mais fraco do que nunca. Hoje os americanos estão fazendo escolhas difíceis e comprando apenas o essencial para suas vidas. Para visualizar os números, de acordo com a pesquisa mais recente do NPD Group, mais de 8 em cada 10 consumidores dos Estados Unidos planejam mudar seus gastos nos próximos 3 a 6 meses, porque não podem mais gastar como costumavam. 4. A taxa de juros americana, Fed Fund, está aumentando e não dá sinais de que irá parar. Como consequência da taxa de inflação descontrolada em todo o país, o Banco Central dos Estados Unidos está sendo obrigado a aumentar as taxas de juros para combater a inflação. Desde o início do ano, ficou muito claro que o Banco Central americano perdeu o controle da inflação. O discurso sobre a transitoriedade da inflação foi, inclusive, um dos erros econômicos mais ridículos já vistos na história. Com esse erro, o Fed foi obrigado a aumentar a Fed Fund de 0,05% para 3,08% de forma parabólica. A consequência disso é que a atividade econômica desacelerará devido ao aumento de custos dos empréstimos para empresas e consumidores. 5. A economia dos Estados Unidos está oficialmente em recessão. De acordo com os dados mais recentes do governo americano, a economia dos Estados Unidos encolheu 0,6% durante o segundo trimestre de 2022. Esse número, combinado com a queda de 1,6% durante o primeiro trimestre de 2022, fez os Estados Unidos entrarem oficialmente em recessão. Para quem não sabe, a definição oficial de recessão é quando o país tem 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. E essa é exatamente a situação atual da economia americana. 6. A Bolsa de Valores americana está muito sobrevalorizada e compatível com períodos de bolhas financeiras. Apesar da queda acumulada de aproximadamente 25% no S&P 500, o principal índice acionário dos Estados Unidos, o mercado financeiro americano ainda está muito caro. De acordo com a relação PL, que é um indicador clássico que informa quantos anos de lucro são necessários para recuperar o investimento, a relação PL atual do S&P 500 é de 26,1. Isso é 30% acima da média de mercado da era moderna de 19,6, o que sugere que os mercados ainda estão supervalorizados. 7. O pesadelo não acaba por aqui. Outro indicador financeiro clássico e conhecido mostra a mesma informação.
e esse indicador é a relação Shiller-PE. Como podemos ver nessa imagem, a relação Shiller-PE está em torno de 27,23, um número compatível com valores de pré-crash do mercado de ações americano. Assim como foi na Terça-feira Negra de 1929 e em outubro de 2008, quando aconteceu a grande crise financeira. 8. Infelizmente, as coisas só pioram. Outro indicador financeiro conhecido também mostra exatamente a mesma informação. O indicador Buffett sinaliza que os mercados ainda estão muito caros. Para quem não sabe, o indicador Buffett é um indicador econômico criado por Warren Buffett e mostra a capitalização de mercado de ações negociadas na Bolsa de Valores dividida pelo Produto Interno Bruto de um país. Para os Estados Unidos, podemos usar o Wilshire 5000 dividido pelo PIB do país. Como esta imagem mostra, hoje a valorização do mercado está acima da bolha de internet de 2001, o que claramente demonstra a sobrevalorização do mercado de ações dos Estados Unidos. 9. A taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu para 3,5%, igualando seu nível mais baixo nos últimos 50 anos e igualando a fevereiro de 2020, o mesmo nível que precedeu o crash do mercado financeiro de março de 2020. Para quem não sabe, a taxa de desemprego tem um padrão cíclico e funciona ao contrário do que o senso comum pensa. Sempre que a taxa de desemprego está em seu nível mais baixo, é exatamente quando a atividade econômica está no auge. Em outras palavras, é quando a economia está à beira da transição para uma recessão. E esta é a atual situação da economia dos Estados Unidos. 10. O mercado imobiliário americano está prestes a entrar em colapso. A taxa de hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos subiu para 6,92%, seu nível mais alto desde julho de 2007. E esse patamar de taxa é perigoso porque é o mesmo patamar de taxa de hipoteca que precedeu ao estouro da bolha do mercado imobiliário de 2008. E para piorar as coisas, o aumento de 3,9% nas taxas no ano passado é o maior aumento anual desde 1980 e 81. Isso significa que os americanos agora estão com problemas reais com o refinanciamento e o pagamento de suas hipotecas. E antes de mostrarmos o último e mais chocante fato, não se esqueça de curtir o vídeo para que possamos trazer mais conteúdos relevantes para você. E se você estiver interessado em aprender a ganhar dinheiro na internet, confira a promoção no link abaixo na descrição do vídeo. 11. O sinal mais perigoso nos mercados financeiros foi acionado, e esse sinal é a inversão da curva de juros. A maioria da população e dos investidores não está ciente deste sinal e o que ele significa. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto e ver por que um colapso dos mercados financeiros em 2023 é algo iminente, confira este outro vídeo do canal. Você verá que a inversão da curva de juros é o sinal mais relevante que antecipa uma recessão e uma queda no mercado de ações. E esse sinal foi acionado 2 vezes em 1 de abril e 6 de julho de 2022. Bem, agora que você já sabe por que a economia dos Estados Unidos está desmoronando e como um colapso financeiro pode estar próximo, ajude este canal dizendo que outro país do assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para novos vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!